Por altura da comemoração dos 350 anos da publicação das Cartas Portuguesas de Mariano Alcoforado em 1669, importava apresentar uma retroversão das cartas consentânea com o caráter de obra-prima que elas têm e efetivamente representam para a literatura portuguesa. E resolvido o problema da atribuição a Mariano Alcoforado, era necessário tentar encontrar o texto que devolvesse o que a freira teria ou poderia ter escrito. Esta experiência, aliás, tem vindo a ser tentada desde que Filinto Elísio, em 1819, quis devolver à língua portuguesa e à literatura portuguesa a magistralidade de um texto que, por dever e por competência e por ser extraordinário, pertence à literatura portuguesa. Mas ao invés de apresentar esse texto naquilo que ele tem de mais intrínseco e de genuíno da alma portuguesa, Filinto Elísio, no seu estilo arcádico muito próprio, criou um texto que afastou ainda mais o texto traduzido em francês do original português, do eventual original português. Depois dele, mais 18 tentativas foram feitas ao longo de 200 anos, em que cada autor, por amor ao texto ou pela sua ligação íntima com o texto, quis pôr na tradução as suas próprias perspectivas de encarar o original. Há exceções, nomeadamente o Morgado Mateus, em 1814, tradutor que conheceu a maior posteridade e que mais vezes foi reproduzido como texto nas diversas edições, e modernamente, mais recentemente, Pedro Tamen, que quase fez uma tradução irrepreensível em 2000. Mas todos, aqui ou ali, ou até, eventualmente, no caso de Afonso Lopes Vieira, em 1941, que numa grande parte do corpus das cartas não só cortou, mas traduziu muito poeticamente à sua maneira, quase todos, dizia eu, se afastaram do que estava traduzido ou do que a freira, eventualmente, teria escrito. Mas, eventualmente, e sobretudo, do texto que já existia, texto francês. O próprio Luciano Cordeiro, que foi o grande impulsionador do Renascimento pelo interesse das cartas em 1888, abalançou-se a uma tradução à maneira romântica, mas essa também ficou longe da versão francesa. Importava, pois, nesta efeméride dos 350 anos, fazer o ponto da situação. Numa retroversão, agora que a autoria portuguesa está definitivamente assente, uma retroversão que preservasse o texto, não digo original, porque esse não conhecemos, mas reproduzindo da tradução a maneira como foi feita no século XVI, isto é, tentar dar o tom do tempo à língua e à expressão portuguesas seiscentistas. Foi isso que se tentou fazer. E, nesse sentido, a marca que esta edição anota na capa como definitiva corresponde exatamente àquilo que o tradutor e o prefaciador se propuseram, isto é, devolver um texto único e importantíssimo da literatura portuguesa numa edição que se revela e que se revelou magistral e que está neste momento presente ao público.